Olá, seja bem-vindo ao programa Investidor em Ação, com a participação de Gilvan Bueno, que é tecnólogo em finanças, especialista em investimentos e membro da Comissão Especial de Finanças do CRA-RJ. Seja bem-vindo, Gilvan. Tudo bem? Tudo ótimo, José. Uma grande alegria estar aqui novamente e vamos falar de um tema super importante no atual momento. Apesar dos pesares, apesar da pandemia, do Covid-19, esse isolamento social, nós seguimos bem da forma que dá. Mas o Ibovespa não está tão bem assim, não é isso, Gilvan? Houve uma queda, já iniciou a semana com uma queda. Eu queria que você comentasse essa situação para os nossos investidores. Olha, em março nós tivemos ali uma destruição de valor de 42% aproximadamente. Foi um mês o maior tombo das bolsas de valores no Brasil nos últimos anos, décadas, e isso mostrou que o mercado de ações é um reflexo de uma empresa. E no Brasil nós temos a cultura de olhar para o mercado de ações, não digo nós, assim, alguns investidores, algumas pessoas, ou quem está chegando agora, e acaba se esquecendo de um propósito de uma ação. Uma ação é uma empresa tem pessoas, e pessoas precisam de renda para consumir os produtos. Então, no primeiro momento, quando você enxergou que a pandemia iria trazer reflexos muito significativos nesse consumo dos bens e poderia prejudicar a lucratividade das empresas e, consequentemente, o endividamento das empresas, isso trouxe uma grande aflição. Bem, passado março, abril e maio, o mercado teve uma ampla recuperação de mais de 10%. E agora o mercado se pergunta se nós teremos uma segunda onda da Covid. Por quê? Vai repetir o fluxo que foi março. Menos lucratividade, menos venda e endividamento das empresas. Então, é um desafio nós lembrarmos sempre que uma ação é uma empresa, e uma empresa tem um desafio de gerar renda e pagar suas dívidas. E a gente sabe que cada ação tem um preço distinto e aí vai depender de muitos fatores. Agora, como a gente precifica uma ação? E aí, esse é o tema que a gente vai trabalhar central, mas antes a gente precisava de fazer essa análise sobre essa queda no Ibovespa. E o primeiro assunto para se entender essa precificação de ação são os gráficos, que acaba causando terror na maioria das pessoas que não conseguem ler, que não conseguem entender muito esse monte de desenho, de sobe e desce. E aí, Gilvan, queria que você explicasse um pouco desse elemento tão importante na precificação das ações. Olha, existem duas escolas clássicas, que é a análise gráfica que você colocou e a análise fundamentalista, que nós iremos falar mais à frente. Essas escolas, elas diferem muito, porque uma escola fala que a escola gráfica é um cenário momentâneo, e aí a gente precisa explicar para as pessoas alguns perfis de investidores. Os perfis de investidores de curtíssimo prazo, que querem ganhos rápidos, querem tentar entender o comportamento dos preços, né? Tem algumas literaturas bem interessantes, que é, por exemplo, Alexander Elder, é um grande escritor nessa questão de monitoramento do perfil do investidor, que quando você tem muito otimismo, você continua comprando uma ação. Então, você tem um volume de compra muito representativo. Quando você não tem ali um interesse por essa ação, você tem um volume de venda, ou seja, as pessoas estão saindo dessa ação, não estão querendo investir. Então, você tem que entender o comportamento, é o que nós chamamos de tendência. O mercado tem uma tendência, é como se fosse uma onda, né, numa praia, e você está ali surfando ou uma tendência de alta ou uma tendência de baixa. A análise gráfica, o que ela faz? Ela coloca todos os fechamentos em intervalos semanais, intervalos de minutos, de 15 minutos, de 60 minutos, intervalos mensais, intervalos anuais, e tenta identificar a tendência do comportamento. É como se você estivesse na praia e visse que as ondas estão quebrando mais para a direita ou mais para a esquerda. Então, você pega a sua prancha de surf e começa a surfar essa onda, acompanhar esse fluxo. Ou seja, se é um fluxo comprador, o preço vai continuar subindo. Se é um fluxo vendedor, o preço vai continuar caindo. Quais são as inconveniências apresentadas desse raciocínio? É que você não consegue entender o momento exato ao longo do tempo. Por exemplo, Magazine Luiza, R$10. Então, e aí vem a escola que pensa que você tem que surfar toda essa onda e não as ondas de curto prazo. Então, a análise gráfica é uma análise muito ampla, tem mais de 100 anos, tem diversas técnicas, tem diversos fundamentos, tem um pouco de matemática bem representativa
de maneira bem representativa, mas é uma escola que normalmente visa muito curtíssimo prazo, médio prazo, que é onde muitas pessoas têm interesse, que é o famoso day trade. E o que seria a análise técnica nesse contexto de precificação de ações? Bem, a análise técnica é quando você começa a pegar os gráficos e colocar ali algumas técnicas matemáticas, como estocádico, como McCAD, são alguns tipos de rastreadores de tendência. Aí entra um pouquinho mais de matemática, por exemplo, tem algumas técnicas que tentam rastrear a volatilidade, tenta rastrear o que está acontecendo, entendeu? Então, esse é um ponto importante, é você misturar o gráfico mais osciladores de tendência. E o que seria a análise fundamentalista? Você até citou logo no início, quando falava da questão de gráficos, e aí você citou sobre essa análise fundamentalista. O que seria e como funcionaria nesse contexto também? Essa é onde a indústria se debruça muito. Quem faz contabilidade, quem faz e administração tem uma vantagem competitiva, vamos colocar assim, porque ele já começa a se deparar com esses conceitos de ativo, passivo, EBITDA, geração de caixa, cash flow, né, como se fala em inglês, que é basicamente você se debruçar sobre os números da companhia, entender o que é venda, o que é tributação, o que é diferimento, o que é depreciação, entender as margens de lucratividade, precificação da matéria-prima, é você começar a entender os números da empresa de uma maneira contábil. E aí o administrador ele tem uma vantagem competitiva que ele consegue conciliar essa visão de contabilidade e ele consegue também conciliar essa questão de gestão do negócio, e é bastante atrativo. Então, você profissional da administração, já fica a dica do Gilvan Bueno sobre a sua vantagem quanto à questão dos investimentos. E se você quiser ter ainda muito mais vantagens de conhecimento, continue assistindo os programas Investidor em Ação para que você possa ter vários insights, várias dicas de como escolher melhor as suas aplicações e como trabalhar melhor os seus investimentos. Gilvan, muito obrigado pela sua participação com a gente, falando sobre essa questão da precificação de ações, que é o que está no momento realmente, porque a Bolsa de Valores realmente oscila para cima, vem para baixo, há muitas incertezas e, de fato, é importante saber o que está acontecendo. Muito obrigado pelos esclarecimentos. Eu que agradeço. Até o nosso próximo episódio. Uma ótima semana a todos. Ô, Gilvan, só mais uma coisa. A gente falou aqui de alguns conceitos que são bem complexos, na verdade, que não dá para entender em 5, 10 minutos. Quem quiser entender um pouco mais, como faz além de acompanhar os nossos programas aqui? Olha, meu LinkedIn está à disposição, é Gilvan Bueno Costa. Novidade aí, tenho costurado com o CRA a introdução de alguns cursos aí na nossa faculdade corporativa, então isso vai ficar cada vez mais fácil, cursos rápidos para que possam auxiliar, e sempre prestigiando CRA RJ Play. Ali tem toda a nossa comunidade, tudo que acontece, podcast, um trabalho impecável. Aproveitar aqui e parabenizar toda a produção que produz esse conteúdo. E, Josué, acho que eu nunca tenho ali lhe ofertado com as palavras devidas, mas, cara, muito obrigado por que você e toda a produção realiza aqui. Sem vocês, eu não poderia fazer esse trabalho tão incrível. A gente é que fica grato por todo esse conteúdo oferecido gratuitamente aos nossos profissionais e estudantes da administração. E você que nos acompanha, lembre-se de que nem tudo é dinheiro, mas tudo é investimento. Fique bem, se puder, fique em casa. Até o próximo Investidor em Ação.